Bem, vamos conversar hoje sobre a relação, então, entre engenharia, tecnologia e ciência, sobre o conhecimento científico acadêmico e, obviamente, a fé cristã. E nada melhor conversar com um professor universitário, Raoni Barros, que nome bonito, Bagno, é italiano? Está tudo misturado aí. Né? Tudo na mistura. Não, porque o primeiro nome é bem brasileiro, né? Indígena. É indígena, Raoni. O nome é indígena. É homenagem grande, só, né? Grande guerreiro. Grande guerreiro. Mas não, quer dizer grande guerreiro, Raoni? Quer dizer grande guerreiro. Que legal. Na verdade, meu avô é filho de italiano, né? Sim. Mas eu acho que eles gostaram muito daquele que decidiu dar nomes indígenas. Né? Que chique. Então foi Yara, Ubiraci, Jupiaci, né? Meu pai Jupiaci, Yara, Ubiraci e meus tios. Ah, são nomes bem latino-americanos, bem brasileiros. Bem né? brasileiros. Yara, Ubiraci e Jupiaci. E Raoni. E Raoni Que depois legal. na sequência. Depois nós desistimos de continuar. Baixa a criatividade para tanto nome. Exatamente. Né? Que legal. Ô, Raoni, você está na área da tecnologia desde a sua graduação, da engenharia, né? Você se graduou em engenharia? Eu fui técnica eletrônica, né? Formado pelo Cefet. Ensino muitos médio. Anos atrás, no ensino médio. Né? Me apaixonei logo pela área. Meu pai queria que eu fosse músico. Meu pai foi músico profissional, né, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Qual que era o instrumento? Você lembra? Clarinete. Clarinete, que chique. Era clarinetista. E é claro que isso influenciou muito a gente lá em casa. Hoje nós somos apaixonados por música, não tenha dúvida. Mas escolhemos a veia técnica para a profissão. Você fez, então, na época, o ensino técnico, né? Do Cefet, aqui em Minas Gerais. Isso, em eletrônica. Fiz a minha graduação na Universidade Católica, em Engenharia de Controle de Automação. Engenharia de Controle de Automação. Isso. Meu Deus. Difícil, hein? Controle de automação. Eu também achei muito difícil. Não foi fácil. Porque eu sou de humanas, certos nomes das exatas me assustam. Né? Porque falar automação, eu penso em robô. É isso mesmo? O que é? Parece. Na verdade, o robô ele é um instrumento mecatrônico, né? Mas no que tange as questões do controle, né, precisão, movimentos, a modelagem de comportamento tem muita contribuição da automação num tipo de artefato como esse. Né? Mas a engenharia de controle de automação ela é também muito voltada para o controle dos processos da indústria. Né? Então, para que as coisas não só funcionem sozinhas, mas funcionem de forma mais precisa, né? Mais próxima daquilo que é o desejo, né, final daquele processo. Isso aí é século XX, né? Porque se pensarmos no Fordismo, lá no século XIX, Revolução Industrial, não era automação, né? Ela não tinha esse nome. Provavelmente muitas coisas poderiam, às vezes, ser chamadas de automação, mas vamos dizer que as tecnologias que deram origem uma coisa é existir o conhecimento, né? Outra coisa é aquilo justificar uma especialidade de engenharia. Hoje no Brasil nós temos dezenas de especialidades de engenharia, isso é um assunto que está há muito tempo em discussão no próprio CREA, né? Mas para se justificar uma especialidade, uma pessoa que vai se formar especificamente na profundidade do conhecimento daquela área, né? Eu diria que a automação ganhou seu espaço a partir da década de 70, né? É o advento da computação como um todo, desses recursos da eletrônica, né? Deram muito status a essa área. Agora, você falando dessas engenharias, é engraçado porque você me fez pensar mesmo. A sua época você tinha civil, elétrica, mecânica, engenharia de Minas lá em Ouro Preto, mas aí surgiu, pelo menos começou a falar muito de engenharia de produção. Inclusive você hoje é professor da UFMG, Departamento de Engenharia de Produção. O que é engenharia de produção, Raoni? Olha, eu fiz essa mesma pergunta quando eu fui... Fazer o concurso? Quando eu fui fazer o concurso eu já sabia. Faltava essa, fazer o concurso, não sei o que é o curso. Mas eu me apaixonei pela engenharia de produção porque quando eu estava já na reta final da minha formação de graduação, eu fui trabalhar no setor automotivo e não me deram nenhum robô para projetar lá, né? Eu fui trabalhar no sistema de desenvolvimento dos novos veículos. Sim. Né? Então, aquilo mesclava de uma maneira muito intensa questões tecnológicas com questões gerenciais. E o problema das questões gerenciais é que tem gente no meio. Né? E o engenheiro não é muito bom nisso. Né? Não é a praia do engenheiro é mais o número, o cálculo. O número, é o fenômeno físico. Né? E aí eu falei, puxa, para onde que eu vou correr agora, né? Para entender isso melhor. Né? E conversando com amigos, a engenharia de produção não era lá muito difundida ainda nessa época, né? Essa difusão aconteceu num período recente aí na história do Brasil, em particular. Né? E aí eu fui para a Universidade Federal de Minas Gerais fazer meu mestrado com o professor Lin Schenck. E aí eu me apaixonei pela área, né?
até o momento de pular o muro de volta para a academia, né? Prossegui meu doutorado na Universidade de São Paulo, professor Mário Salerno, e hoje eu sou um apaixonado pela engenharia como um todo e, em particular, pela engenharia de produção. Mas a engenharia de produção, então, tem pessoas que são egressas da área das engenharias e também pessoas que vêm da administração, né? Porque deve ser um... A engenharia de produção, ela se constitui em termos de curso, né? Vamos falar do conteúdo estreito de um curso de graduação. Ela se constitui de disciplinas que têm origem, né, nas engenharias e disciplinas que têm origem gerencial, mas ela tem um objeto de estudo muito específico, que é a dinâmica do sistema de produção. De produção. Né? E como essa dinâmica integra uma série de variáveis, algumas são de ordem técnica e algumas de ordem social, a concatenação, a integração dessas variáveis para fazer um sistema de produção rodar, né, que pode ser uma fábrica, pode ser uma empresa de serviço, pode ser um aglomerado de empresas, né, ele se torna, então, o objeto de estudo principal da engenharia de produção. Mas como nível de análise, ela fica entre as engenharias tradicionais, que a gente chama então de tecnicistas, tem sua base tecnológica muito bem definida, né? E entre as ciências gerenciais, né? A gente chama os nossos sistemas então de sociotécnicos, né? A engenharia de produção lida com um problema que é sociotécnico. Agora, militando nessa área há tanto tempo, desde o seu ensino médio, na época de chamar do segundo grau, não sei. Você é da época do segundo grau ou do ensino médio? Sou do segundo grau. Não estou te chamando de velho, não. Sou do segundo grau. Dizendo que você é vivido. Vou dizer que eu fiz curso clássico, eu não vou dizer. Mas, Raoni, como é que faz para alguém que estudou no Cefet, quem não conhece Belo Horizonte, conhece Minas Gerais, Cefet é uma referência aqui no ensino técnico. Tem o concurso para o Cefet, para entrar no Cefet, você tem que fazer um cursinho preparatório, né? Era um desafio enorme. E ainda é, né? Ainda é, muito disputado. É. Então, assim, você entra nessa área técnica, tecnológica, depois faz sua graduação, não é, em automação, numa universidade muito conceituada aqui, que é a PUC Minas. Depois vai fazer mestrado e doutorado, mestrado na UFMG e USP. Quer dizer, você foi para grandes instituições. Dá para ser crente, né, estudando tanta coisa tecnológica assim? Como é que você fez para harmonizar sua fé cristã com tanta tecnologia? Olha, na verdade, a gente só consegue produzir tecnologia, né, por uma inspiração de Deus mesmo. Na verdade, isso foi motivo para que eu me apaixonasse cada vez mais, né? O que é a palavra de Deus, mas muito mais do que isso, pelo propósito que Deus tem reservado pessoas nessas áreas, né? Às vezes a gente passa muitos anos, né, naquele ambiente típico da igreja, entre os irmãos, e a gente começa a imaginar, a gente se defronta com a ideia de que a prática verdadeira do cristianismo é a igreja fora das quatro paredes, é na rua, né? Com uma evangelização de rua, vamos dizer assim, o que é maravilhoso, Sim. É uma coisa fantástica, aquilo é propósito de Deus, está na palavra, mas Deus precisa de excelentes técnicos, Deus precisa de psicólogos, Deus precisa de pessoas influentes na sociedade, né? Precisa de gente que ajuda a tomar as grandes decisões que levam eventualmente outras pessoas a estar em condições de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente ora e pede, Deus me dá uma nação cristã, me dá uma nação rendida aos seus pés, Deus precisa de colocar as pessoas ali. E é claro que eu vivi esse conflito em alguns momentos, né? Puxa, eu estou num ambiente tão frio, né, com relação aos aspectos religiosos, talvez se eu tivesse um ambiente menos frio, né, eu poderia exercer isso melhor, eu poderia me encontrar, eu poderia me encaixar mais naquela pregação, naquela palavra que eu ouvi, né? E, na verdade, foi maravilhoso como Deus foi me mostrando aos poucos, assim, eu te quero ali, eu tenho uma missão para pessoas ali, eu preciso de vozes cristãs nesses lugares da sociedade, né? Na academia, na universidade, as pessoas sabem, os alunos, os colegas sabem que você é cristão evangélico. Porque essa questão assim, perguntar, você sabe que você é cristão? Assim, nós somos uma nação de origem católico-romana, e catolicismo romano é cristão, não é islâmico, não é budista. Claro. Então, assim, você vai perguntar, sabe que você é cristão? De repente, a pessoa é católica, evangélica, protestante. Estou perguntando assim, sabe que você é crente mesmo, daquele que vai à igreja, lê Bíblia, ou você é agente secreto? Como é que é a situação? Eu não escondo de ninguém, claro que não. Eu acho que a maioria sabe. Eu não uso minha sala de aula como um palco para falar de mim, né? Eu acho que isso é, inclusive, muito perigoso, né? O nosso papel lá é o papel que está associado a um conteúdo, a um tipo de esclarecimento. E eu acho que a forma mais ética possível de se fazer isso é tentar demonstrar isso de uma maneira que não seja essencialmente atrelada, né, à nossa visão particular sobre o assunto.
Mas olha, Cássio, é quase impossível a gente não transbordar aquilo que a gente é. Que a gente é. Né? E a gente lida com assuntos que são polêmicos, né? Principalmente por minhas disciplinas, apesar de eu ser engenheiro e lidar com disciplinas gerenciais, as perguntas dos alunos que me vêm, elas têm muito a ver com posicionamentos frente a determinados tipos de decisões, aplicação de certas técnicas, qual que é o impacto disso nas pessoas, né? E não tem como as pessoas não perceberem que eu não estou declarando ali estritamente, né, que eu frequento algum lugar, que eu sou membro de uma determinada igreja, de uma determinada doutrina, mas a gente transborda aquilo que a gente é o tempo todo. E é extremamente interessante, alguns são os alunos de uma sala de aula, que você lida um versus vários, e ali é um pouco mais impessoal a relação, mas chega em dados momentos que as pessoas te procuram por uma orientação pessoal, numa iniciação científica, num trabalho de final de curso, num trabalho de mestrado, né, um pouco mais intenso. E é impressionante como essa procura, ela tem muito a ver com a afinidade pessoal, as ideias que você coloca ali, a sua postura, a sua ética, a sua maneira de ver determinadas questões do mundo, né? E não raro eu me encontro com pessoas que perguntam depois, você é cristão? Isso tem um negócio diferente. Né? E não é por uma questão transcendental, sobrenatural, claro que Deus pode agir, né, por esse meio também, né? Mas porque a gente não se cala, mesmo quando a nossa voz se cala, né, nossa postura, eles não se calam. E um professor, ele influencia muito a vida de um jovem, né, de um jovem aluno. Isso é uma responsabilidade, influencia às vezes para o bem e para o mal. É verdade. E é claro que eu influencio às vezes para o mal também, porque nós erramos, muitas vezes nós escorregamos, nós temos nossos próprios conflitos, né, e isso também transparece, né? Mas esse poder de influência, existe ali uma responsabilidade muito particular por trás dele, né? A gente tem que ser bem usado, né? A gente, já ao longo da minha vida acadêmica, hoje eu sou professor, já fui aluno e sou aluno frequentemente em diversas situações, e eu fui muito influenciado por alguns posicionamentos também estranhos de professores que eu tive ao longo dessa caminhada. Você falou que você foi aluno do UFMG no mestrado e USP no doutorado. Vou fazer uma pergunta aqui, saia justa. Se não quiser responder, não precisa responder, não. A gente edita o programa depois. Então tá. Porque eu fui aluno do UFMG, né, mas eu não fiz todo o doutorado. Fiz matéria de doutorado aqui, minha área de humanas, né? Mas eu fiz a Unesp, que é outra paulista lá de São Paulo. Então, a minha comparação é pouca porque minha trajetória toda foi o Unesp. Perguntar para você que tem USP e o UFMG. Como é que é o ambiente para um cristão evangélico nessas duas universidades? Você acha que é mais hostil na USP ou na UFMG? E por quê? Olha, eu confesso que eu nunca sofri de nenhuma situação de hostilidade explícita. Eventualmente, num ambiente mais informal, né? Claro, pode ter uma brincadeira, pode ter uma provocação, mas ela acontece com relação a outros posicionamentos que nós temos também, acontece com relação ao posicionamento político, acontece com relação ao nosso time de futebol. Mas você tinha colegas no mestrado e doutorado que eram também evangélicos, evangélicas? Tive alguns colegas evangélicos, cristãos, e tinha também outras pessoas que não professavam nenhum tipo de fé. Né? Mas como é que é a questão do evangelho? Porque assim, muitos falam assim, a academia, a universidade, o UFMG, USP, Unesp, Unicamp, é cemitério de vocação. A pessoa vai para a universidade e se virar professor, aí piorou. Aí vai negar a fé. O que você tem a dizer sobre essa colocação? Olha, o que eu posso dizer é que o ambiente universitário, de uma certa forma, e aí vale para todas essas universidades, são um pouco mais intensas, né, nessa questão da pesquisa, ele é um ambiente de confronto. A academia, ela constrói o seu conhecimento baseado em confronto. Você é confrontado o tempo todo, né? Então, quando eu falo que eu nunca passei por nenhum constrangimento específico dessa natureza, é porque esses ambientes tendem a medir, eles medem muito as pessoas, né? A gente está sempre com métricas atrás de métricas, até uma questão que gera um certo estresse nesse tipo de ambiente, mas mede as pessoas muito baseado nos resultados que elas geram. Né? E aí que eu volto naquela questão, muitas vezes a gente carrega uma determinada bandeira, mas a bandeira pode ficar comprometida se nós não exercermos adequadamente a função que nós estamos lá.
né? Então, a sua bandeira tende a ser valorizada se você é uma pessoa que conquistou o respeito pela sua competência. Pois é, o que você pensa de... Eu conheço casos, de repente, aí não somente na academia, professor universitário, mas que pega a aula dele lá de, sei lá, nanotecnologia e começa a falar de Jesus. Ou o profissional do escritório que está lá na máquina, ele é um contador, está fazendo declaração de imposto de renda, mas aí entra num site gospel para ouvir uma música. Isso é sério, né, o Raoni? Eu acho que não está certo, não. Com certeza, com certeza. Olha, a gente não precisa, a gente eventualmente precisa de usar palavras para evangelizar, eu já escutei isso, né? Então, a nossa prática cristã, né, ela precisa primeiro ela ser pautada pelo cumprimento do nosso dever, né? Eu vou influenciar muito mais pessoas se eu estiver cumprindo com ética, com respeito, com autoridade o dever que me foi concedido, né? Se eu confundir as atividades, né? Então, no momento que eu estou exercendo a minha aula, exercendo a minha pesquisa, eu não sou muito diferente de um islâmico que está fazendo pesquisa. Por que seria? Né? Se ele segue aqueles procedimentos, se ele discute, né, com base nas mesmas teorias, quer chegar a determinados resultados, a minha ciência ela não vai ter uma diferença intrínseca naquilo que ele está fazendo. A diferença nossa, ela está em termos de propósito. Né? Uma pessoa que às vezes que é ausente, né, de uma prática de fé, de uma prática religiosa, ela pode fazer o mesmo trabalho que eu, e muitas vezes fazem, tem pessoas, claro, que são muito melhores, né? A diferença está no propósito nosso de vida, né? O porquê, qual que é a finalidade de nós estarmos ali. Né? No caso, a gente tem vários movimentos. Quando eu fui aluno universitário, a gente tinha a ABU. Depois surgiram novos né, grupos. Mas tem ainda um ambiente muito legal. Mas como é que é isso? Assim, como é que você entende o campus universitário? É realmente uma seara? Ou você acha que quando o pessoal está ali, o aluno está mais a cabeça para estudar, não é um bom lugar para fazer evangelização? Estou falando de aluno para aluno. Mas olha só, a universidade é um lugar de convívio muito intenso. O aluno, quando ele entra para um ambiente universitário, principalmente na rotina típica da universidade pública, onde ele tem aulas em períodos mais espaçados do dia, ele passa um grande momento ali, acontece uma coisa que, inclusive, faça um paralelo quando as pessoas vão para a vida profissional. Você passa a conviver muito mais naquele ambiente com sua família, muito mais naquele ambiente do que com os seus colegas de congregação, por exemplo. Né? Então, não tenho a menor sombra de dúvida que aquilo é uma seara. E quando os jovens entram, né, na universidade, e como ela é um ambiente muito confrontador, né, ele vai se defrontar com muitos desafios, muitos deles que não são os temas centrais que se discute na escola dominical que ele frequenta, ou nos cultos onde ele vai, né, onde ele comparece para se alimentar e para louvar a Deus. Né? Então, não tenho a menor sombra de dúvida que existe uma posição de centralidade, né, desses tipos de movimento, não só para provocar acolhimento, né, para gerar comunidade para essas pessoas que estão lá e para prepará-las para os desafios típicos que elas vão enfrentar nesse momento. Eu já dei aulas para alunos. É claro que eu já passei por isso como aluno, mas quando a gente está olhando um pouco de fora como espectador e vê como as pessoas entram e como as pessoas saem, né, ali eu entendi o sentido de formação universitária. Existe uma transformação muito profunda, não é só nas especialidades que ela adquiriu, nas habilidades técnicas, nas ferramentas que ela aprendeu. São pessoas diferentes, com visões de mundo, com posições, com decisões a tomar, com sonhos diferentes. Né? Então, não tenha dúvida que esse tipo de acolhimento que existe na universidade tem uma posição central. É fundamental. Você trabalha na Faculdade de Engenharia, no campus Pampulha, né? Isso, na Escola de Engenharia do campus Pampulha. Pois para quem não conhece Belo Horizonte, a UFMG tem um grande campus aqui, perto aqui até da sede da Rede Super. Né? Nós temos várias faculdades ali, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Educação, né? E por aí vai, na área de saúde, biológicas. Mas, no caso da Faculdade de Engenharia, das Ciências Exatas, das Tecnologias, você entende, Raoni, que a tecnologia, eu mencionei século XIX, Revolução Industrial, porque foi um avanço tecnológico muito forte. A Revolução Industrial teve esse viés tecnológico muito forte, né? Com a questão da mudança da produção gerada pelo advento da máquina a vapor e por aí vai, linhas de produção. Aí tem o toyotismo no século XX, chegamos aí no século XXI,
com a informática forte, a virtualidade forte, uma tecnologia que avança em todos os segmentos da sociedade. Alguns até chamam isso de quarta revolução industrial, né? Reconhecendo essas outras rupturas que houveram aí, que houve, né, antes desse período. Pois é, vamos chamar essa quarta revolução industrial, eu sinto que ela é muito forte porque ela entrou dentro da casa do indivíduo. Exatamente. Entrou dentro da igreja. Quantas vezes hoje a gente vai na igreja e a pessoa está com o smartphone, ela não está mais levando a Bíblia, papel, está levando o smartphone. Como professor da área, você entende que a tecnologia é um risco para o cristianismo, para o cristão? Olha, eu entendo que a tecnologia ela fornece instrumentos. Então, o instrumento ele pode ser ótimo nas mãos certas, péssimo nas mãos erradas, né? Eu acho que talvez o risco que existe, aí eu estou falando da sociedade como um todo, né? A gente tem acompanhado, às vezes, algumas iniciativas, até de cunho governamental, vamos dar acesso digital a todo mundo. Assim, você já pensar nas consequências desse acesso digital mal utilizado, mal conhecido por todo mundo, né? Possibilidade de crimes, de fraudes, as pessoas se entreterem com novos tipos de vícios, né? Com essa altíssima exposição que isso provoca, né? Falando aí um pouco das redes sociais, né? Então, não há problema nós termos mais instrumentos, mais opções. O problema está se nós sabemos utilizar isso bem. E esse desafio, ele translada também para o lado cristão, né? Eu acho o celular uma coisa fantástica. Agora, se as pessoas estão mexendo no celular, desviando a atenção, né, a algo que está sendo discutido num ambiente de culto, por exemplo, assim, opa, e aí? Né? Como que isso está afetando a sociedade. E é difícil também, porque eu pensando, eu sou pastor, sabe, Raul? Então eu estou lá na frente pregando, de repente tem um cidadão, um adulto ou até um jovem com um smartphone, né? Eu não sei se ele está acompanhando a mensagem na Bíblia ou se ele está na rede social, né? Porque também tem isso, né? Pode estar usando para o bem ou pode estar usando. Na sala de aula acontece a mesma coisa. Às vezes tem um aluno mexendo no celular, outro com o computador aberto, né? Eu já tive até casos de colegas que quando mandou fechar, é uma falta de respeito e tal, eu falei, não, professor, mas aqui está dizendo que isso que você falou não é bem assim, não. Que loucura. Enquanto o professor está dando aula, ele está conferindo uma fonte ali, né? Eu acho que a gente tem que ensinar responsabilidade às pessoas, sabe? Essa questão das tecnologias, o advento dessas grandes ondas de inovação, né, isso é infreável. Isso é infreável, né? Eu acho que vai se dar bem quem souber lidar com isso a favor. Né? Eu li um texto do Eduardo Janete da Fonseca, que é da própria USP, da filosofia da USP, e ele falava algo interessante, que nós estamos vivendo, para muitos teóricos, o período do neolítico moral. Eu achei muito interessante essa expressão, que a gente está no período da pedra polida moralmente falando. Nós estamos num nível absurdo, na quarta revolução industrial, usando a expressão que você mencionou, em termos tecnológicos, mas moralmente estamos no período neolítico. Você acha que a gente deveria ter mais ética, mais matérias de filosofia e sociologia nos cursos exata? Porque parece assim que o pessoal está se habilitando muito, né, da área tecnológica e pouco nessa área de humanidades. Ou isso não é papel da universidade, isso é papel da família e da igreja? Olha, Cássio, eu diria o seguinte, nós precisamos ter bases mais fortes em filosofia e tecnologia, não tem a menor dúvida. Eu não sei se elas são bem desenvolvidas colocando matérias. Perfeito. Né? Eu confesso que eu fui entender o papel, né, da história, da sociologia, da filosofia. Na minha prática profissional, meu papel como cidadão, eu já tinha formado há uns 10 anos. E olha, é muito difícil, e eu tive que fazer isso em alguma proporção, e faço ainda hoje. A gente começa a voltar e valorizar essas disciplinas, né? Mas falando de formação universitária, eu não sei qual que é a maturidade que nós temos para integrar tudo isso, né, naquele curto período de tempo em que nós estamos passando por essa formação, né? Eu acho que a gente deveria, pelo menos, provocar a simpatia dos jovens a esses temas. Hoje eu não consigo exercer a minha profissão, meus debates em termos de tecnologia, né, sem voltar a questões que são filosóficas, sem voltar a questões éticas, Perfeito. sem debater isso com a teologia que embasa a minha doutrina cristã hoje, né? Então, não tenho dúvida que isso precisa ser desenvolvido, isso precisa estar mais forte. A tecnologia ela é uma coisa muito tangível, ela é muito tangível, você vê, você toca, você faz, né? E às vezes a gente lidando com esses jovens que têm, até em consequência do uso das próprias tecnologias, né, períodos de atenção cada vez mais curtos, né,
Muitas vezes as pessoas são indispostas a explorar ideias um pouco mais complexas, tudo que não for imediato, não for divertido, não for imediatamente aplicável, não serve para mim, né? Então, na verdade, nós temos um terreno muito propício à formação desses outros valores, né? E a exploração dessas ideias são mais profundas e que vão pautar mais as reações, o pensamento, as decisões dessas pessoas. Nesse sentido, talvez a tecnologia atrapalhe gerando imaturidade, né? Porque a criança ela quer a coisa na hora. O adulto maduro sabe que às vezes demora um pouquinho mais. A tecnologia ela é pronta, né? Eu não tenho a menor sombra de dúvida, mas por outro lado, o acesso a esse conteúdo científico, filosófico, o acesso a esses debates, a oportunidade de eu me conectar imediatamente com vários pontos do mundo, são oportunidades igualmente intensas, claras, tremendas, né? Para que eu possa exercitar esse outro lado também. Né? Então, talvez a gente precise exercitar nossa educação, me ensina a escolher a fonte. Está cheio de fontes para beber, mas me ensina a escolher a fonte. Perfeito. Né? Eu acho que essa postura, essa responsabilidade que talvez precise estar mais intensa na educação. O acesso à informação está aí. Agora ter filtro, né, para saber qual fonte buscar. Tem informação boa e tem informação muito ruim, né? Pode trazer consequências muito negativas. Com certeza a fonte aqui foi boa, porque nós tivemos, né, uma aula aqui sobre essa relação entre tecnologia, ciência, fé, com o Raoni, professor Raoni Barros Bagno, da UFMG. Raoni, obrigado, querido. Foi rápido o papo, mas foi muito rico, muito instrutivo, né? E parabéns a todos vocês que militam aí na ciência, né? E não abrem mão da fé cristã que tem, né? Porque estão na ciência. Obrigado, querido. Que bom. Eu agradeço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.